A Defensoria Pública é uma das instituições que mais tem crescido no Brasil, que presta um serviço inestimável ao cidadão. Mas o que é de fato que a Defensoria pode fazer por você que está, por exemplo, nos assistindo? É o que a gente vai saber a partir de agora nessa entrevista com Daniel Alcoforado, que é o Defensor Público Geral do Estado de Alagoas. Então, Daniel, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Então, quais são as atividades específicas de uma Defensoria Pública? Obrigado, Flávio, pelo convite, parabéns pelo programa. Na realidade, a Defensoria Pública foi uma instituição criada pela Constituição Federal de 88, no sentido de proporcionar, de ofertar à população carente, aquelas pessoas que não têm recursos financeiros para custear despesas processuais e honorários advocatícios, o acesso à justiça, né? E essas incumbências da Defensoria foram, ao longo do tempo, se avolumando, de modo que a instituição hoje tem um viés, além de garantia desse acesso à justiça, mas também um papel muito importante na vertente de ações extrajudiciais, no sentido agora de orientação jurídica, educação em direitos, se aproximando mais da população e tentando, parte de conciliação e mediação, tentando ofertar a essa população garantia de cidadania, de dignidade, de direitos, né? Na área criminal, a parte toda de defesa do cidadão acusado da prática de algum delito. Então, todas essas atribuições que dizem respeito à justiça estadual, né? O cidadão tem a Defensoria como instrumento de acesso ao Poder Judiciário e ao próprio direito, os direitos do cidadão. Bom, aqui em Alagoas, a Defensoria foi criada, me parece, há cerca de 15, 16 anos atrás. E de lá para cá, qual tem sido a evolução dela como instituição? De fato, a Defensoria foi criada em Alagoas somente em 2001 e realizou seu primeiro concurso em 2003. De modo que nós temos efetivamente pouco mais de 12 anos, ainda uma instituição ainda na pré-adolescência, podemos dizer assim, né? E de lá para cá houve uma evolução muito grande, notadamente nos últimos anos, a partir da realização de concursos públicos e da assunção pela Defensoria de papéis trazidos pela legislação e pela Constituição Federal, passando pela garantia da tutela coletiva agora, pela Defensoria, né? Esse instrumento que é importante, a Defensoria pode fazer a defesa do cidadão carente por meio de ações coletivas, além, evidentemente, de todo o arcabouço legislativo que dá à Defensoria missões e deveres de defesa do cidadão, seja na área de família, na área do direito do consumidor, do direito à saúde, né? Todas aquelas demandas do ponto de vista de tutelas individuais que a Defensoria precisa estar atenta e proporcionar ao cidadão um acesso à justiça de forma mais eficiente possível. Em termos de pessoal, em termos de quadro de pessoal, em termos de estrutura, como era a Defensoria quando foi criada e como é a Defensoria hoje? A Defensoria foi criada a partir da Procuradoria-Geral do Estado, né? Procuradores de Estado que exerciam as funções de defensor público, de assistência jurídica, né? E foram profissionais que prestaram um grande serviço à população alagoana. E em 2003 foi realizado o primeiro concurso público. E aí, nesse concurso, ingressaram 40 defensores públicos no Estado, né, que passaram a atuar ao lado dos procuradores de Estado, de alguns procuradores de autarquias e advogados fundacionais, né, e somente após a realização do segundo concurso público, quando o quadro da Defensoria foi completamente preenchido, hoje com 72 defensores públicos no Estado, ainda um número relativamente pequeno para a grande população que nós temos que precisa do serviço, mas só então, né, os procuradores de Estado retornaram à Procuradoria, voltaram a exercer suas funções originárias, os procuradores de autarquia e advogados fundacionais, e a Defensoria hoje é composta tão somente dos defensores públicos de carreira, concursados, né? E hoje são 72, um quadro ainda muito pequeno em relação à grande massa da população alagoana que precisa da Defensoria. É um Estado muito pobre e daí a ênfase na importância da instituição que presta serviço a essa população.
Então, Daniel, qual seria hoje a necessidade, hoje são 72, qual seria a necessidade da Defensoria em termos de defensores públicos? Flávio, no ano passado, em 2014, foi aprovada uma emenda constitucional número 80, que determina que no prazo de 8 anos, né, todas as comarcas brasileiras devem ter, no mínimo, um defensor público. Então, onde houver um juiz de direito, onde houver um promotor de justiça, há de haver um defensor público no sentido de garantir o direito dessa população carente. Em Alagoas, nós estamos presentes em aproximadamente 50% das comarcas alagoanas de forma permanente. Nós temos programas que nós tentamos suprir essa ausência em outros municípios onde a Defensoria não está de forma permanente. Mas nosso planejamento, e nós lançamos no início desse ano um plano chamado Plano de Universalização do Acesso à Justiça. Ou seja, com planejamento, né, de forma com pés no chão, tentar atingir num prazo de 4 anos, né, essa universalização. E para isso nós precisamos realizar concurso público e contratar novos defensores, e nós estimamos que mais 40 defensores no estado de Alagoas, esse é um número suficiente para que nós possamos atingir essa meta que está prevista na Constituição Federal. E como é que é feita a coisa naquelas comarcas onde não há defensor público? A Defensoria Pública hoje trabalha através de coordenadorias regionais. Então, em cada coordenadoria regional há uma estrutura de organização administrativa que tenta suprir essa carência nas comarcas onde o defensor público não está lá permanentemente. Por outro lado, nós criamos um programa chamado Expresso da Cidadania, que é uma unidade itinerante da Defensoria Pública, que é muito mais do que um mutirão apenas de serviço, mas é uma forma, né, uma alternativa para que a Defensoria se faça presente naqueles municípios onde o defensor não está lá permanentemente e possa se fazer presente de forma efetiva. O Expresso da Cidadania leva todos os serviços da Defensoria para determinado município, passa ali uma semana fazendo os atendimentos necessários à população, seja na área civil, seja na esfera criminal, visitando delegacias, verificando a situação processual das pessoas que estão encarceradas, atendendo aquelas demandas que diz respeito à área de família, área de uso capião, inventários, todas aquelas demandas que são mais usuais na comunidade. Ajuiza essas demandas perante o Poder Judiciário ou tenta conciliar, né, as partes naquelas demandas em que é possível a conciliação. E, junto com o Poder Judiciário, nós agendamos o retorno do Expresso da Cidadania para que a Defensoria possa realizar as audiências daqueles processos originariamente ajuizados, dar respostas à população dos resultados dessas demandas e, evidentemente, se colocar à disposição para as novas demandas. Isso nós já atingimos mais de uma dezena de municípios, posso citar Delmiro Gouveia, Monteirópolis, Traipu, Batalha, São Luís do Quitunde, Maribondo, todos os municípios que o Expresso já visitou e que já retornou, né? E temos todo um calendário para visitar todas as comarcas onde a Defensoria não está presente de forma permanente. Esse programa é um programa assim de prazo certo, de duração, ou é de prazo indefinido? Não, esse programa é um programa permanente, né? De modo que nós estivemos no último mês em Traipu. Quando nós rodarmos o ciclo de municípios, voltaremos a Traipu, de modo esse é um programa permanente e necessário até que a Defensoria esteja, de fato, totalmente organizada e com defensor público, né, de forma permanente em cada comarca alagoana. Em termos de estrutura, vocês têm quantas unidades aqui na capital e quantas no interior? Estruturas próprias nós temos sede em Palmeira dos Índios, em Penedo, em Arapiraca, e em Maceió nós trabalhamos de formas descentralizadas, né? Temos sede na Avenida Fernandes Limas, é a sede principal, a sede com a instalação de alguns núcleos de atendimento lá na Comendador Leão, no Poço, e outros núcleos de atendimento, né, descentralizados. Eu posso citar aqui convênios com algumas faculdades, nos núcleos de práticas jurídicas da UNIT, da CEUNE, do SESMAC,
Atendemos na Casa de Direitos, no Jacintinho, no Shopping Pátio Maceió, no já do Shopping Pátio Maceió, de modo que nós estamos tentando descentralizar, de modo a permitir e facilitar o acesso da população aos serviços da Defensoria Pública. E essa descentralização permitiu, Flávio, que só o ano passado, até dezembro do ano passado, a Defensoria tem atendido mais de 150 mil pessoas em Alagoas. Um número que esse ano será batido facilmente, porque até agosto nós já atendemos mais de 85 mil pessoas durante esse ano, o que demonstra que a população tem atendido, necessitado e atendido a esse chamamento da Defensoria Pública e que a Defensoria Pública tem prestado um serviço que eu posso considerar com alguma credibilidade na sociedade. Doutor Daniel, quais são os critérios para que o cidadão possa se utilizar dos serviços da Defensoria? Eu lhe pergunto agora, o senhor responde daqui a pouco, logo depois do intervalo.